O ronco do motor do meu bruto, um Scania 440, era a trilha sonora da minha vida. Eu, o estradeiro solitário, conhecia cada palmo de asfalto, cada buraco, cada posto de gasolina das BRS mais famosas. Da 101 a 116, da 381 a 040, minhas rodas já tinham beijado cada canto desse país. Mas teve uma viagem, uma única, que mudou tudo. Não foi a carga, não foi o tempo, não foi a estrada. Foi uma mensagem. Uma mensagem anônima, com umas fotos que me mostraram uma verdade que eu nunca quis conhecer. Uma verdade que tinha o rosto da minha esposa, a Carol, e que me fez questionar tudo o que eu sabia sobre ela. Aquelas imagens, meu amigo, eram um soco no estômago. E o mistério que elas traziam, um nó na garganta que eu precisava desatar. Aquelas fotos, tiradas num posto de gasolina a milhares de quilômetros de casa, eram o início do meu inferno pessoal. Era uma quinta-feira de sol rachando, daquelas que a gente só quer chegar logo no destino, e se enfiar debaixo de um ar-condicionado. Eu vinha de São Paulo, com uma carga de eletrônicos para Manaus. A BR-364, a Transamazônica, estava me esperando, e eu sabia que a viagem seria longa e cansativa. O rádio tocava um modão sertanejo, e eu, na minha boleia, pensava na minha esposa, a Carol. Ela sempre foi a minha rocha, a mulher que me esperava em casa com um sorriso e um prato de comida quente. A gente era casado há 10 anos, e sempre fomos muito unidos. Ela sabia da minha paixão pela estrada, e sempre me apoiou. Nunca reclamou das minhas ausências, das noites que eu passava longe, das datas que eu perdia. Ela entendia que era o meu trabalho, o nosso sustento. E eu, por ela, fazia de tudo. Rodava o que fosse preciso, enfrentava o que viesse. Tudo pela nossa família. Naquela viagem para Manaus, eu estava usando o meu celular para me guiar, como sempre. Ele tinha um aplicativo de mensagens, que eu usava para falar com a Carol e com os amigos caminhoneiros. Era uma forma de eu me manter conectado, de saber das notícias da estrada. Mas o que eu não sabia é que ele seria a ferramenta que me daria um tapa na cara, um tapa que me faria enxergar uma realidade que eu nunca quis ver. Uma realidade que me mostrou que, enquanto eu rodava, a Carol também rodava. E não era para ficar em casa. Eu estava parado num posto de gasolina na BR-163, lá em Sinop, Mato Grosso. Era um posto grande, com restaurante, borracharia, tudo o que um caminhoneiro precisa. Estacionei o bruto, fui tomar um banho, comer alguma coisa. Enquanto esperava o meu prato, peguei o celular para falar com a Carol. Ela não atendeu. Mandei mensagem, ela demorou para responder. Disse que estava ocupada, que me ligava depois. Estranhei. A Carol sempre me atendia na hora, ou respondia rápido, mas deixei para lá. Pensei que era coisa da minha cabeça, cansaço da viagem. No dia seguinte, continuei viagem. A BR-163, com suas paisagens áridas e longas retas, me levava para o coração da Amazônia. Passei por Santarém, Itaituba, e a cada quilômetro, a minha mente estava em outro lugar. Eu estava pensando na Carol, na conversa estranha do dia anterior. De repente, meu celular vibrou. Era uma mensagem de um número desconhecido. Abri, e meu coração gelou. Eram fotos. Fotos da Carol, em um posto de gasolina, longe de casa, e em uma situação, digamos, comprometedora. Ela estava abraçada a um homem, rindo, com uma intimidade que eu nunca tinha visto. O posto, eu reconheci. Era o posto da Onça, na BR-101, lá em Sergipe. Um lugar que eu conhecia bem, mas que ficava a milhares de quilômetros da nossa casa, em São Paulo. Meu estômago gelou. Coincidência? Não. Aquilo não podia ser coincidência. A mente começou a trabalhar, a ligar os pontos. As desculpas dela para não me atender, as mensagens demoradas, o olhar distante. Tudo começou a fazer sentido, um sentido que eu não queria aceitar. A raiva começou a subir, um fogo que queimava por dentro. Eu não queria acreditar. Não podia ser. A Carol, a minha Carol, me traindo? E em um posto de gasolina, longe de casa? Com quem? A cabeça girava, o mundo parecia desabar. A estrada, que antes era o meu refúgio, agora parecia um inferno. Eu só queria chegar logo, queria desvendar esse mistério, queria arrancar a verdade dela. A verdade, por mais dolorosa que fosse. Eu olhei as fotos de novo, procurando por algum detalhe, alguma pista. O homem era alto, forte, com um boné de caminhoneiro.
Não era ninguém que eu conhecesse. A data das fotos era de uma semana antes, justamente quando eu estava na estrada, a caminho de Manaus. A respiração ficou pesada. A raiva me consumia. Eu não conseguia entender. Como ela pode? Como ela foi capaz de me enganar assim, usando meu próprio trabalho, a minha ausência, para viver uma vida dupla? E por que em um posto de gasolina, um lugar tão familiar para mim? Aquilo era uma afronta, uma humilhação. Eu só queria chegar logo, queria desvendar esse mistério, queria arrancar a verdade dela. A verdade, por mais dolorosa que fosse. Eu voltei para o bruto, liguei o motor e segui viagem. Mas a estrada, que antes era o meu refúgio, agora parecia um caminho para um passado desconhecido. Eu precisava chegar em Manaus, entregar a carga e depois voltar para casa. Voltar para a minha Carol e arrancar dela a verdade. A verdade sobre aquelas fotos, sobre aquele posto, sobre aquele homem. A verdade, por mais dolorosa que fosse. O resto da viagem até Manaus foi um borrão. Eu dirigia no automático, a mente fervilhando. Cada placa de cidade, cada posto de gasolina, cada curva da BR-163 parecia gritar a verdade que eu tentava ignorar. As fotos, antes um mistério, agora eram uma tortura. Um delator silencioso que me mostrava a extensão da traição. Eu não conseguia parar de pensar nas imagens, na Carol, a minha Carol, abraçada àquele homem desconhecido. A raiva se misturava com a incredulidade. Como ela pode? Como ela foi capaz de me enganar assim, de me expor a essa vergonha, e ainda por cima, num posto de gasolina, um lugar que era o meu segundo lar? Cheguei em Manaus com o Sou a Pino. Descarreguei a carga, peguei um novo frete para São Paulo, e segui viagem pela BR-319. A estrada, que antes era o meu refúgio, agora era um palco de tortura. Cada quilômetro me levava para mais perto da verdade, mas também para mais perto da dor. Eu ligava para a Carol, e ela atendia com a voz doce de sempre, perguntando como estava a viagem, se eu tinha comido, se estava com saudade. E eu, com um nó na garganta, respondia com monossílabos, tentando esconder a fúria que me consumia. Ela não percebia nada, ou fingia não perceber. A ideia de que ela podia estar rindo da minha cara, da minha ingenuidade, me deixava louco. Decidi que não podia mais esperar. Eu precisava de mais provas, de mais detalhes. Eu precisava saber quem era o infeliz que estava com a minha mulher naquele posto. Liguei para um amigo, o Gavião, um sujeito esperto que entendia de informática, e tinha uns contatos na rádio peão da estrada. Pedi para ele me ajudar a rastrear a origem da mensagem anônima, a descobrir quem estava por trás daquilo. Ele, meio desconfiado, perguntou o que estava acontecendo. Eu desconversei, disse que era por segurança, que eu queria saber quem estava me mandando fotos. Ele, sem fazer muitas perguntas, me deu umas dicas, uns programas, umas senhas. Eu, com as mãos tremendo, comecei a fuçar no meu celular. E foi aí que o inferno se abriu de vez. O Gavião conseguiu rastrear a mensagem. Ela tinha sido enviada de um celular pré-pago, de um chip descartável, ativado em Sergipe, no mesmo estado do posto da Onça. Aquilo confirmava as minhas suspeitas. Alguém queria que eu soubesse. Mas quem? E por quê? A mente começou a trabalhar, a ligar os pontos. Quem teria interesse em me mostrar a traição da Carol? Quem sabia da minha rota, dos meus horários, dos meus hábitos? A lista de suspeitos era grande, mas um nome me veio à mente. O cigano, um caminhoneiro que eu conhecia, que sempre teve uma queda pela Carol. Ele vivia dando em cima dela, e eu sempre o ignorei. Mas agora, a suspeita me corroía por dentro. A raiva me cegou. Eu queria voltar, queria encontrar o cigano, queria acabar com aquilo de uma vez por todas. Mas eu estava na estrada, a centenas de quilômetros de distância. A impotência me consumia. Eu liguei para o cigano, a voz tremendo de raiva. Ele atendeu, a voz tranquila, como se nada tivesse acontecido. E aí, poeira? Tudo em ordem? Eu não consegui falar. A voz ficou presa na garganta. Desliguei. Liguei para a Carol. Ela atendeu, a voz doce de sempre. Oi, amor. Tudo bem? Eu não aguentei. Tudo bem, Carol? Tudo bem? Você tem coragem de me perguntar se está tudo bem? Você está me traindo, Carol, com o cigano. Eu sei de tudo. Eu vi as fotos. Eu vi a mensagem. Eu vi tudo. O silêncio do outro lado da linha foi ensurdecedor. Depois, um soluço. Poeira. Eu posso explicar. Eu ri, um riso amargo, sem humor.
Explicar o quê, Carol? Explicar que você me enganou por meses? Explicar que você estava se encontrando com um cigano em postos de gasolina, longe de casa? Explicar que a minha vida é uma farsa? Ela chorou, soluçou, pediu perdão, contou uma história confusa sobre solidão, sobre a distância, sobre um momento de fraqueza. Disse que se arrependeu, que me amava, que não queria me perder. Eu ouvia tudo em silêncio, a mente processando cada palavra, cada mentira. A história não batia. Solidão, fraqueza? Ela tinha o meu amor, a minha confiança, a minha vida. E jogou tudo no lixo por um momento de luxúria, de traição. Eu não conseguia mais ouvir. Desliguei o telefone. A raiva me consumia. Eu queria gritar, queria quebrar tudo, queria sumir. Mas eu estava na boleia do meu bruto, no meio da BR-319, a caminho de São Paulo. Eu tinha que manter a calma, tinha que terminar a viagem. Mas a cada quilômetro, a imagem dos dois, rindo, se abraçando, se repetia na minha mente. A traição, a mentira, a quebra de confiança. Tudo o que a gente tinha construído, jogado no lixo por um momento de fraqueza, de luxúria. Eu não conseguia entender. Como ela pode? Como o cigano pode? Ele, que eu considerava um colega, que eu confiava a minha vida, a minha casa, a minha mulher. Aquele que eu dividia a estrada, que eu contava os meus segredos. O cara que eu apresentei para Carol, que eu disse, essa é a Carol, minha mulher. Pode confiar nela. E ela, a Carol, a mulher da minha vida, a minha companheira de estrada, a minha estrela guia. Aquela que eu ligava todo dia, que eu mandava mensagem de cada parada, que eu sonhava em voltar para casa para abraçar. Como ela pode me fazer isso? Parei num posto de beira de estrada, lá pela altura de Porto Velho, Rondônia. Desci do caminhão, as pernas bambas. O ar da madrugada era frio, mas a raiva me aquecia por dentro. Fui para a lanchonete, pedi um café e um pão de queijo. Sentei numa mesa isolada, observando o movimento. Caminhoneiros entrando e saindo, a vida seguindo seu curso normal. E eu, um estranho no ninho, com a vida de cabeça para baixo. Liguei o celular. Várias chamadas perdidas da Carol, mensagens dela, do cigano. Ignorei. Não queria falar com ninguém. Não queria ouvir explicações, não queria desculpas. Eu só queria esquecer, apagar aquela imagem da minha mente, apagar a dor do meu coração. Mas a imagem dos dois, rindo, se abraçando, não saía da minha cabeça. A estrada, que antes era a minha liberdade, agora parecia um fardo pesado. Eu só queria um lugar para desabar, para gritar, para chorar. Um lugar onde ninguém me conhecesse, onde ninguém me julgasse. Um lugar onde eu pudesse ser apenas Pedro, o homem traído, e não o estradeiro solitário, o caminhoneiro que tinha tudo e perdeu tudo em um piscar de olhos. Os dias seguintes foram um inferno. Eu entreguei a carga em São Paulo, peguei outro frete para o Rio Grande do Sul, e a cada quilômetro rodado, a raiva e a dor só aumentavam. Eu não conseguia dormir, não conseguia comer direito. O café forte e o cigarro eram os meus únicos companheiros. A boleia do meu bruto, que antes era o meu refúgio, agora parecia uma cela. Eu me sentia preso, sufocado pela mentira, pela traição, pela humilhação. A BR-116, a Dutra, me levava para o sul, mas eu não queria voltar para casa. A casa, que antes era o meu lar, agora era o palco da minha maior vergonha. Eu só queria sumir, desaparecer, pegar a estrada sem rumo, sem destino, sem volta. Lembro de uma parada em um posto na BR-386, Atabaí Canoas, lá em Lajeado. Era um posto grande, com um movimento danado. Eu estava sentado na lanchonete, tomando um café, quando vi uns caminhoneiros conversando, e um deles mostrou o celular para o outro. Eu ouvi um pedaço da conversa. Olha só essa aqui, a mulher do estradeiro solitário. Meu sangue ferveu. Eu queria pular em cima deles, queria quebrar a cara deles, queria fazer eles pagarem por tudo o que eles estavam fazendo. Mas eu me contive. A raiva era grande, mas a dor era maior. E a vergonha de ter sido enganado, de ter sido feito de trouxa, de ter a minha vida exposta para todo mundo. Eu me levantei, paguei o café, e saí sem olhar para trás. Não queria que eles me vissem, não queria que eles soubessem que eu sabia. A vingança, eu pensava, viria no tempo certo. Cheguei em São Paulo, descarreguei a carga, e fui direto para a transportadora. O chefe, o seu Antônio, me chamou para conversar. Ele era um sujeito sério, mas justo. Estradeiro solitário, o que está acontecendo? Você está diferente. Tá com a cara amarrada, não fala com ninguém.
Aconteceu alguma coisa? Eu não aguentei. Desabei. Contei tudo para ele, das fotos, da mensagem anônima, do cigano, da Carol, da humilhação. Ele ouviu tudo em silêncio, a expressão séria. Quando terminei, ele suspirou. Estradeiro solitário, a vida é assim mesmo, cheia de surpresas. Mas você é um homem forte. Vai superar isso. E quanto a essa situação, a gente vai dar um jeito. As palavras dele me deram um pouco de consolo. Pelo menos alguém acreditava em mim. Alguém estava do meu lado. O seu Antônio, com a ajuda do Gavião, meu amigo, começou a investigar a fundo. Descobriram que o cigano não era o único. Havia outros homens, outros postos, outras cidades. A Carol estava usando as minhas rotas, os meus horários, para se encontrar com vários homens. E o pior, ela estava usando o meu dinheiro para financiar essas viagens. A raiva me consumia. Eu estava sustentando a minha própria humilhação. A cada nova descoberta, a facada no peito era mais profunda. Eu não conseguia acreditar que a mulher que eu amava, que eu confiava, era capaz de algo assim. Mas a Carol ainda estava lá. Eu precisava encará-la. Fui para casa, o coração batendo forte. Ela estava sentada no sofá, com os olhos inchados, o rosto pálido. Ela me viu, e os olhos dela se encheram de lágrimas. Ela tentou se levantar, mas as pernas falharam. Eu me aproximei, e ela me abraçou forte, um abraço desesperado, cheio de arrependimento. Eu não retribuí o abraço. A dor ainda estava lá, a raiva ainda estava lá, mas a confusão era maior. Eu não sabia o que sentir, o que fazer. Pedro, por favor, me perdoa. Ela disse, a voz embargada. Eu não sabia o que fazer. Eu tive medo de te perder. Medo de você me deixar. Eu estava com dívidas e não queria te preocupar. Comecei a fazer esses vídeos para conseguir dinheiro, mas depois não consegui mais parar. Eu me viciei, Pedro. Eu me viciei em ser desejada, em ser vista. Eu me viciei no dinheiro fácil. Eu me arrependo, Pedro. Eu te amo. Eu não queria te machucar. Eu ouvia tudo em silêncio, a mente processando cada palavra, cada mentira, cada desculpa. Dívidas, vício, desejo, nada daquilo justificava a humilhação que ela me causou, a injustiça de ter usado o meu dinheiro. Ela tinha o meu amor, a minha confiança, a minha vida. E jogou tudo no lixo por um momento de luxúria, de traição, de vergonha, e ainda por cima, com o meu dinheiro. Eu não conseguia mais olhar para ela. A imagem da Carol, a mulher que eu amava, se misturava com a imagem da traidora, da mentirosa, da mulher que me roubou. Eu não sabia mais quem ela era. E o pior, eu não sabia mais quem eu era. O estradeiro solitário, o homem forte, o caminhoneiro que enfrentava qualquer parada, estava desabando. Eu me virei e saí. Deixei a Carol chorando no chão da sala. Deixei a minha casa, a minha vida, para trás. Eu precisava de um tempo, de um espaço, de um lugar para me reencontrar. A estrada me chamava. E eu, mais uma vez, atendi ao seu chamado. Os dias se transformaram em semanas, as semanas em meses. Eu rodava o Brasil de ponta a ponta, sem destino fixo, sem vontade de voltar. A boleia do meu bruto era a minha única companhia. As BRS, antes minhas companheiras, agora eram o meu refúgio. Eu passava por cidades que antes me traziam lembranças da Carol, e agora só me traziam dor. Eu evitava os postos que eu costumava parar, os restaurantes que eu costumava comer. Eu queria apagar tudo, queria esquecer tudo. Mas a memória, meu chapa, é uma carga pesada, que a gente carrega para onde for. Um dia, parei num posto na BR-153, a Transbrasiliana, lá em São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Era um posto pequeno, com uma lanchonete simples. Eu tava tomando um café, quando um caminhoneiro mais velho, com a cara marcada pelo tempo e pela estrada, sentou na minha mesa. Ele me olhou com pena. A vida é dura, meu filho, ele disse. Mas a gente tem que seguir em frente. A estrada não espera. As palavras dele me atingiram em cheio. A estrada não espera. E eu não podia esperar também. Eu tinha que resolver aquilo. Tinha que me perdoar. Tinha que perdoar a Carol. Tinha que seguir em frente. Mas como? Como eu ia perdoar alguém que me causou tanta dor, e ainda por cima, me humilhou publicamente? A confusão era tanta que eu não sabia por onde começar. Eu ligava para o seu Antônio de vez em quando, só para saber das notícias da transportadora. Ele sempre me perguntava da Carol, se eu tinha falado com ela, se eu ia voltar.
Eu desconversava, dizia que ainda não era a hora. Mas a verdade é que eu sentia falta dela. Sentia falta da voz dela, do cheiro dela, do abraço dela. A raiva ainda estava lá, mas a saudade era maior. Eu sabia que não podia viver assim, fugindo da minha própria vida. Eu tinha que enfrentar os meus demônios, tinha que resolver essa história de uma vez por todas. Decidi voltar para casa. Peguei a BR-050, a Anhanguera, sentido São Paulo. A cada quilômetro, o coração batia mais forte. Eu não sabia o que ia encontrar, o que ia dizer, o que ia fazer. Mas eu sabia que precisava tentar. Precisava dar um ponto final nessa história. Precisava seguir em frente. Cheguei em casa, o portão estava aberto. A casa estava escura, silenciosa. Eu entrei, e a Carol estava lá, sentada no sofá, com os olhos inchados, o rosto pálido. Ela me viu, e os olhos dela se encheram de lágrimas. Ela tentou se levantar, mas as pernas falharam. Eu me aproximei, e ela me abraçou forte, um abraço desesperado, cheio de arrependimento. Eu não retribuí o abraço. A dor ainda estava lá, a raiva ainda estava lá, mas a confusão era maior. Eu não sabia o que sentir, o que fazer. Pedro, por favor, me perdoa. Ela disse, a voz embargada. Eu não sabia o que fazer. Eu tive medo de te perder. Medo de você me deixar. Eu estava com dívidas, e não queria te preocupar. Comecei a fazer esses vídeos para conseguir dinheiro, mas depois não consegui mais parar. Eu me viciei, Pedro. Eu me viciei em ser desejada, em ser vista. Eu me viciei no dinheiro fácil. Eu me arrependo, Pedro. Eu te amo. Eu não queria te machucar. Eu ouvia tudo em silêncio, a mente processando cada palavra, cada mentira, cada desculpa. Dívidas, vício, desejo, nada daquilo justificava a humilhação que ela me causou, a injustiça de ter usado o meu dinheiro. Ela tinha o meu amor, a minha confiança, a minha vida. E jogou tudo no lixo por um momento de luxúria, de traição, de vergonha, e ainda por cima, com o meu dinheiro. Eu não conseguia mais olhar para ela. A imagem da Carol, a mulher que eu amava, se misturava com a imagem da traidora, da mentirosa, da mulher que me roubou. Eu não sabia mais quem ela era. E o pior, eu não sabia mais quem eu era. O estradeiro solitário, o homem forte, o caminhoneiro que enfrentava qualquer parada, estava desabando. Eu me virei e saí. Deixei a Carol chorando no chão da sala. Deixei a minha casa, a minha vida, para trás. Eu precisava de um tempo, de um espaço, de um lugar para me reencontrar. A estrada me chamava. E eu, mais uma vez, atendi ao seu chamado. Os dias se transformaram em semanas, as semanas em meses. Eu rodava o Brasil de ponta a ponta, sem destino fixo, sem vontade de voltar. A boleia do meu bruto era a minha única companhia. As BRS, antes minhas companheiras, agora eram o meu refúgio. Eu passava por cidades que antes me traziam lembranças da Carol, e agora só me traziam dor. Eu evitava os postos que eu costumava parar, os restaurantes que eu costumava comer. Eu queria apagar tudo, queria esquecer tudo. Mas a memória, meu chapa, é uma carga pesada, que a gente carrega para onde for. Um dia, eu estava passando pela BR-040, e decidi parar no posto abandonado, aquele lugar que tinha mudado a minha vida. Eu desci do caminhão, e caminhei até o mural de fotos. A foto da minha mãe ainda estava lá, um pouco mais desbotada pelo tempo, mas ainda com aquele sorriso enigmático. Eu a olhei, e senti um misto de gratidão e nostalgia. Aquele lugar, que antes era um cenário de mistério, agora era um santuário de memórias. Eu tirei uma foto do mural, com a foto da minha mãe em destaque. E prometi a mim mesmo que nunca mais esconderia nada da minha vida, que sempre buscaria a verdade, por mais difícil que fosse. Voltei para o caminhão, e segui viagem. A estrada me chamava, e eu, estradeiro solitário, estava pronto para mais uma jornada. Mas agora, eu não estava sozinho. Eu tinha a minha família, a minha história, a minha verdade. E a certeza de que, por mais que a vida nos pregue peças, a gente sempre pode encontrar um novo caminho, um novo começo, um novo sentido. A estrada é longa, meu chapa, mas a vida é mais. E a gente tem que aproveitar cada quilômetro, cada parada, cada descoberta. Porque no final das contas, o que importa não é o destino, mas sim a jornada. E a minha jornada, graças a uma foto num posto abandonado, se tornou muito mais rica e significativa.